Olá, mamães queridas, glória a Deus, mais uma quarta-feira nós estarmos aqui unidas em nome do Senhor Jesus, neste exército de mães que Deus tem levantado para orar, para interceder pelos filhos. Estou vendo as mamães já chegando aí, a Valquíria, a Janaína que vai estar aqui. Glória a Deus, que maravilha. Estávamos já orando aqui há pouco, às 15 horas, de joelhos dobrados, intercedendo pelos nossos filhos. E eu tenho certeza que Deus falará coisas maravilhosas aqui nessa tarde. Nós estamos deixando algo muito maravilhoso para derramar sobre nós. Então, queridas, abra o seu coração, que todas que já estão entrando aí sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Como a gente sempre começa com uma oração, né? Então vamos começar orando, para já colocar o Senhor aqui à frente de tudo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Vamos fazer uma oração então em nome de Jesus. Paizinho querido, que honra, Senhor, poder mais uma vez estarmos aqui diante da Tua presença, unidas, ó Pai, umas às outras e unidas ao Senhor, neste propósito tão lindo de orarmos pelos nossos filhos, de abençoarmos a vida deles e também a vida de cada uma de nós. Todas nós temos momentos de fraqueza, temos momentos que nós nos achamos tão incapacitadas, Senhor. Às vezes nós nem enxergamos a beleza que há na maternidade devido às lutas que nós enfrentamos. Mas, Senhor, aqui diante da Tua doce presença, Pai, nós queremos nos enxergar como o Senhor nos enxerga, de uma forma tão preciosa. Ah, Paizinho querido, eu sei que o Senhor tem uma porção linda para derramar sobre nós nessa tarde, através da Tua palavra. Hoje vamos falar sobre essas duas mães que, Pai, realmente são fonte de inspiração para nós. Eunice e Lloyd, a avó e a mãe de Timóteo, que deixaram um legado valoroso para o filho. E ele foi tremendamente usado pelo Senhor. Ele cumpriu o propósito. Essa, meu Pai, é a vontade do nosso coração, de ver os nossos filhos cumprindo o propósito que o Senhor tem para cada um deles aqui nessa terra. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez servir ao Senhor aqui nessa tarde, servindo as mamães, abençoando os nossos filhos e abençoando umas às outras, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Sejam todas muito bem-vindas. Como eu gosto sempre de começar com um louvor, eu quero aí que você prepare o seu coração, que você enxergue realmente a beleza que há na maternidade. Você é uma mãe escolhida por Deus. E eu tenho certeza que um dia, quando Ele vier, né, para nós pedir de nós, né, o que nós fizermos, quando nós viermos prestar contas ao Senhor, que Ele possa olhar para nós e realmente se alegrar com as nossas obras na maternidade. Eu tenho um louvor aqui que eu quero ministrar aqui, passar aqui, né, para ministrar o seu coração, que você possa se envolver com a presença de Deus, que você possa realmente ver que você é um presente de Deus para os seus filhos. Em nome de Jesus. Daqui a pouco a Janaína vai estar aqui comigo, ela já está aí. Eu tenho certeza que ela vai ser muito usada por Deus, como tem sido em todas as lives, para trazer aqui uma palavra de ensino ao nosso coração. E assim, né, como nós que semeamos a palavra, como diz lá em Provérbios, que aquele que semeia, né, a palavra, ele tem um galardão certo. Há uma recompensa para cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém? Prepare o seu coração, porque Deus tem algo muito precioso para derramar sobre a sua vida nessa tarde. O Senhor é muito maravilhoso. Vamos realmente deixar esse legado espiritual para os nossos filhos, porque o Senhor é tremendo em tudo que Ele faz.
bastante, Deus, reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Quantas vezes, né, mamães, nós nos sentimos assim, às vezes em algumas posições que parece que não causa tanto impacto no mundo, mas cada uma de nós tem a oportunidade de influenciar alguém. E Deus deixou aí os nossos filhos para que nós possamos influenciá-los. Como mães, nós podemos educar os nossos filhos para crescerem como seguidores de Cristo. E em retorno, os nossos filhos também influenciarão outros. Sabe, queridas, a única exigência para se tornar realmente uma influência poderosa na vida dos nossos filhos é a disposição de ser usada por Deus, aonde Ele nos colocar, e é aqui dentro do nosso lar, porque essa obra começa aqui. Assim como os exemplos de Eunice e Lloyd mostram que, se formos fiéis, podemos também fazer a diferença no mundo de forma duradoura, exatamente onde nós estamos, aqui dentro do nosso lar. E eu tenho certeza que Deus quer usar você de uma forma poderosa para ver realmente os seus filhos cumprindo o propósito, assim como Timóteo cumpriu, em nome de Jesus. Amém, queridas? Deus é maravilhoso, amém? Nós somos realmente um espelho que reflete a glória do Senhor. Sabe, que nós possamos realmente ser esse exemplo de uma mãe que realmente tem uma fé viva, uma fé eficaz, para que os nossos filhos possam, sim, cumprir, né, o propósito deles aqui nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Cadê a Janaína? Dá um oizinho aí, amiga, para você entrar aqui. Deus é muito tremendo. Isso. Entrar. Olá. Olá, querida, mais uma vez, glória a Deus. Temos uma novidade aqui hoje. Ei, Helena, Agora você vai seja deixar a mamãe falar. bem-vinda. Dá tchauzinho. Isso. Agora deixa a mamãe falar, tá bom? A paz do Senhor. Uma paz, minha linda. Hoje Que com essa bom, né? novidade. Ela por aqui, então espero que fique tranquilo, né, filha? Vai ficar Encerrando, assim, vai então, dar tudo certo. encerrando esse mês, né? Isso. Essa série com 4 lives. Que Deus tenha falado, com certeza foram os nossos corações e continue falando hoje também, né? Foi uma bênção e já me antecipando, agradecendo aqui o espaço que você abriu, né, para estar participando com você aqui, para sermos canais de bênção nas vidas de outras pessoas também, né? Foi uma honra estar aqui essas 4 semanas e com certeza derrubei gigantes, porque eu tinha uma resistência muito grande em participar de lives. Mas amém. Nós vamos falar hoje de Eunice e Lloyd, né? Ou Lloyd e Eunice, já que sempre vamos citar as mais velhas, né? Isso. Você não quer comentar um pouquinho, Isabel, do devocional que você fez? Quem não ouviu, dessa vez foi a Isabel disponibilizou, né, no seu perfil, o devocional de ontem, que é enviado lá no grupo do Telegram da Débora, no grupo Vigias do Ninho. Quem não participa, é só ir lá no perfil e
Tem um link lá direto para entrar no grupo do Telegram. Tem devocionais lá todos os dias. Então, eu fiquei muito feliz, assim, né? Pelo estudo que eu fiz sobre a Eunice, que é a mãe de Timóteo, né? A Lloyd é a avó, e pelo legado, assim, realmente que elas deixaram. A começar, hoje eu estava aqui pensando, são tantas coisas para falar sobre elas, né, Janaína? São tantas, assim, realmente é uma fonte realmente de inspiração. Mas, olha, eu de novo, hoje fazendo o almoço, e Deus trouxe algo assim tão especial ao meu coração sobre a simplicidade delas, Sim. né? Porque certamente elas não sabiam ler, não sabiam escrever, né? E elas conseguiram ali, com toda a simplicidade delas, passar para Timóteo realmente esse legado tão valoroso. Faz 12 viagens. Né? Aqui na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 5, diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Ou seja, quando Paulo fala pela recordação, né? É tão gostoso assim quando a gente recorda de alguém, né? Quando a gente vê ali uma característica positiva naquela pessoa e você tem uma recordação assim agradável daquela pessoa, sabe? E hoje aqui eu fazendo almoço para os meus filhos e eu jejuando, né? Porque eu entreguei o jejum agora um pouco depois das 15 horas. Eu estava fazendo almoço e comecei a chorar e falei, Senhor, eu quero ser essa mãe, sabe? Que vai ter essa fé realmente assim, essa fé simples, que não precisa de fingimento, né? Porque nós, através do conhecimento, nós podemos passar o conhecimento para outra pessoa sem ela conhecer realmente quem de fato nós somos. Mas quando para os nossos filhos não tem isso, é como até falei no devocional, a criança, ela conhece realmente se o pai e a mãe realmente vivem aquilo que eles falam, né? Que eles tentam demonstrar diante de outras pessoas. E triste que muitos jovens, eles acabam até saindo da igreja pelo mau testemunho dos pais, porque na igreja é uma coisa e em casa é outra, né? Então, assim, isso aqui falou muito forte ao meu coração, pela recordação. Né? Eu penso que o principal ponto aí de Lloyd e Eunice é justamente a questão do exemplo. Eu vou mostrar uma curiosidade aqui que acabou de acontecer, até eu pedi para você falar, porque estava aqui um barulho ia acontecendo. Eu pedi para a Helena ir lá na sala, brincar, porque estava fazendo muito barulho. E ela me pediu, especificamente me mostrou uma prateleira ali, que ela me vê mexendo com frequência, ela pediu que livros que eram. Eu falei, livros de casamento, que Deus ensina como a gente tem um casamento feliz. Aí ela respondeu assim, eu vou brincar com esses então, porque eu também quero um casamento feliz. Vamos ver se vai dar para ver aqui, não sei se dá para ver. A prateleira vazia aqui. Tô vendo. Pegou uma caixa de papelão que ela achou ali e encheu com os livros e foi. Depois eu vou ter que catar os livros e trazer de volta. Mas é assim, é exemplo. E quando Paulo fala aqui, né, no versículo que você leu, pela recordação que guardo de tua fé, aí nós temos que ir lá para Atos e entender, né? Porque Lloyd e Eunice, elas eram judias. Judias que se converteram. E quando é que elas se converteram, então, né? Nós vamos encontrar sobre elas. A mamãe não pode atender agora. Fala que a mamãe tá na internet, não pode falar agora. Janaína, Hoje. eu quero que você atenda a porta lá. Ô, Jesus. Pode ir lá. Então. Vai lá rapidinho. Ela consegue abrir a porta ou tem que ser você? Não. Licença. Mamães, é porque eu preparei uma surpresinha para ela. Hoje é o nosso último dia, ela tem ministrado tanto ao nosso coração. E o Senhor é tão maravilhoso. E essa recordação realmente tem que ser muito preciosa. Que possamos ter essa fé sincera realmente, sabe? Aprendendo cada dia com o nosso Senhor
que é maravilhoso. Uma fé, como diz aqui, né? Sem fingimento. É uma fé realmente que daquilo que você compreende através da palavra de Deus, porque você vai passar aquilo que você sabe, né? Então, assim, Deus tem falado muito ao meu coração, tem me ensinado muito. E a Janaína realmente tem sido realmente ali uma bênção na minha vida, como a Débora também do Vídeos do Ninho, que fez essa conexão, e Débora também tem me ensinado muito, né, com aquele coração tão cheio de Deus. E quanto mais nós absorvemos do Senhor, mais nós temos para passar, né? Então, assim, absorver do Senhor para poder entregar é muito maravilhoso. Ele é uma fonte realmente, né? A Eunice, a Lloyd, elas absorveram do Senhor e passaram para Timóteo. E Timóteo, de uma forma tão linda, tão maravilhosa, foi tão usado por Deus, né? Sendo temente ao Senhor, obedecendo ali ao apóstolo Paulo, né, em tudo que o apóstolo instruiu a ele. Ele também teve suas limitações, mas mesmo assim ele continuou firme, né? Ele era jovem ainda, e é tão lindo quando jovem logo, né, logo cedo a gente consegue descobrir o propósito e vai, né, de acordo, né, esse chamado, como diz Isaías, Isaías disse, eis-me aqui, né, e foi, cumpriu a vontade do Senhor. Então, tô vendo que a Val tá aí. Deu tudo certinho, né, Val? Graças a Deus. Muito obrigada, Val. A Valquíria mora lá em Portugal e nós fizemos essa conexão para poder fazer essa surpresinha aí para Janaína. Eu creio que ela já deve estar voltando aí. E eu aqui em Minas Gerais, e Gente, ela. que isso? Não sei nem, não tenho nem palavras, não sei nem o que falar. A culpa é da Valquíria. É, eu já ia falar, né? Eita, Val, hein? Ó, depois eu vou abrir direitinho. Que linda! Não tenho nem palavras, de verdade. Ô, Jana, tem uma orquídea aí quase da cor da minha aqui, ó. É mesmo, isso mesmo. Ô, E uma mulher, xícarazinha também parecida com a que eu ganhei de uma amiga. é verdade. Não, e a Camila falou assim: é a Camila. E aí, sabe assim, que eu nem me liguei que Camila, porque é anos que eu não vejo a Camila. Eu só acompanho aqui pela internet, pelo Instagram. E aí, quando eu abri o botão, que fiquei nervosa, nem a chave achei, né? Aí abri com o controle, e aí aí que eu reconheci a Camila. Sem É como diz palavras. essa palavra aqui. É pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, né? Então, Amém. assim, realmente, depois eu queria até que você abrisse aí, quando eu anotei aqui, eu até peguei um textozinho, uma frase que a Valquíria colocou no Instagram dela, e achei muito interessante acerca de realmente nós deixarmos aqui, né? A gente exala o que a gente é realmente. Então, assim, eu tenho certeza, Jana, que quando você não estiver aqui nessa terra mais, e a gente não for junto, né, com Jesus, a recordação vai ser isso, essa fé sem fingimento mesmo, que Amém. você vive, que você exala a palavra de Deus. Então, Amém. assim, foi uma lembrancinha que nós preparamos, que eu preparei aqui, a Valquíria me ajudou, a Camila também, e deu tudo certinho. E como você Ah, gosta muito de café, eu falei, não, tem que dar uma xícara para ela. com certeza. Ontem eu falei pro Júlio, nossa, faz tempo que eu não ganho uma caneca. Olha, Isso mesmo, é. A Val é uma querida. A Val, nós convivemos muito pouco aqui em São José. Eu tive né, foi muito rápido nosso encontro, nossas conversas, mas eu tive a oportunidade de fotografar a Camila quando ela ia fazer 15 anos, né, Val? A Val tá aí assistindo, pode confirmar. E eu fotografei alguns momentos ali de mãe e filha, a mãe maquiando a filha para o ensaio de 15 anos. E eu fiz uma foto em preto e branco na época, acho que em preto e branco, alguma diferente, assim, eu tirei a cor. E eu tenho essa foto aqui comigo guardada, porque me marcou muito ali o cuidado da mãe com a filha, sabe? E na época, eu não lembro que ano que foi, mas eu não era casada com o Júlio ainda. Eu falei, o dia que eu tiver uma filha, eu quero esse relacionamento para mim. Que eu vi ali entre as duas. Tinha, sim, né, aquela autoridade de mãe com a filha, mas tinha também cumplicidade. E eu guardei essa foto, ela tá aqui comigo. E
E agora, né, a distância que a nossa amizade aí se aprofundou. Mas enfim, obrigada, Val. Mesmo a distância, aprontando aí. Que Deus te recompense. Eu não falei que eu queria te dar um abraço, mas não posso, então chegou de outra forma. Ô, gente, e antes de você continuar, Jana, eu quero te falar assim, que por que isso, né? Por que também honrar, né? Assim, tá fazendo essa honra. Porque a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, foi isso que me despertou também. Provérbios capítulo 11, no verso 18, na parte, vou ler todo, mas diz assim: o ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Então, assim, você é uma semeadora da justiça, da palavra de Deus, né? Então, assim, é uma forma realmente de Deus também te recompensar por essas 4 lives que você disponibilizou o tempo de estar aqui comigo, né? Em nome de Jesus. E isso também serve para as mamães, sabe, queridas? Eu sei que vocês também têm semeado na vida dos filhos, eu também tenho semeado. E eu tenho essa certeza que Deus, ele é um Deus que surpreende, sabe? Ele é um Deus que nos surpreende. E quando a gente menos imagina, o presente vai chegar no nosso Com colo. certeza. Uma demonstração de carinho, de amor, de afeto, sabe? E eu sei que o nosso galardão, ele é certo. Nós vemos aqui essas 2 mães, né, que realmente nos inspiram pela simplicidade delas e pelo que elas fizeram ali na vida desse filho que foi tão usado por Deus, né? Eu vou passar para a Janaína, mas eu só quero encerrar minha fala aqui. O nome Timóteo significa honrado por Deus. E eu creio que para uma mãe, o que ela quer ver realmente o seu filho, né, sendo honrado. Imagina o nosso filho sendo honrado por Deus, que maravilha! E nós também sendo honradas, tendo filhos tementes, obedientes ao Senhor. Os nossos filhos são um presente, uma dádiva do céu sobre a nossa vida. Gente, hoje eu tô tão arrumada, eu tô com a roupa até de festa aqui, ó. Tô com uma blusa aqui toda cheia de brilho, sabe? Coloquei até um brinco aqui que eu uso mais assim quando eu vou sair de festa, para os cultos mais especiais. Mas por quê? Como eu coloquei aquele louvor, nós somos um espelho que refletimos a glória do Senhor. Muitas vezes nós, como mães, devido à sobrecarga da maternidade, nós estamos nos sentindo tão assim, às vezes, um pouco desprezada, sabe, largada. Mas o Senhor, Ele nos ama de uma forma tão preciosa, gente. De uma forma tão especial. Eu lembro um dia que eu estava tão triste, tão angustiada com algumas coisas e eu estava sem saber o que fazer, sabe? Sabe quando você está tipo rastejando, né? E aí eu lembro que um dia eu vi uma mensagem no Vigias do Ninho, até a Débora colocou lá, uma lagartinha, né? E aí ela olhando para o espelho, ela viu uma borboleta. E aí ela colocou assim: mamãe, Deus conhece o seu coração. Então, Deus conhece o coração de cada uma de nós. Deus sabe as nossas fraquezas, aquilo que nos faz rastejar, sabe? Mas esse Deus também, ele nos vê de uma forma bela. Muitas pessoas têm medo de lagarta porque é feio, mas admira a borboleta, né? Às vezes essas fases da nossa vida de rastejar, às vezes até distancia algumas pessoas de nós. Mas quando a gente começa a voar, e essa blusa minha aqui mesmo, ela tem tipo umas asas aqui, eu falei, é profético. Quando a gente começa a voar, né? A gente vai para o jardim, começa a ficar ali nas flores. O que acontece? As pessoas começam a nos admirar. Mas o mesmo Deus que conhece a lagartinha, conhece a borboleta. E Ele não nos abandona. Ainda que alguns com medo nos abandonem, Ele continua conosco. Amém. Então, sabe, eu creio que nós vamos voar muito ainda. Os nossos filhos são essas flores que nós estamos aí sugando esse néctar para poder fazer esse algo doce, esse algo que é prazeroso, que é aprazível mesmo ao Senhor. Então, Jana, minha querida, eu sei que o tempo hoje correu, mas não tem problema, porque eu sei que tudo que nós estamos falando aqui, até essa lembrancinha mesmo, tudo isso é o cuidado de Deus, mostrando que realmente Ele nos ama e Ele, ainda que talvez a gente se ache até um pouco esquecida, Ele não se esquece de nós.
Ele nos ama de uma forma muito linda. E é todo o meu carinho a você mesmo, Janaína. Eu falo que você é uma mestra, né? Eu tô aprendendo direitinho, viu? A Débora que fala isso, eu fico totalmente constrangida. Mas não é lembrancinha não, né? É um tesouro e Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe aquilo que a gente nem fala, mas que a gente só em pensamento fala aí com Deus, conversa com Deus. Realmente que Deus te recompense e te dê 1000 vezes mais essa surpresa linda que você fez hoje para mim. Não tenho nem palavras para agradecer. E o tempo, né? O tempo corrido, eu assim, ontem e hoje eu estou vivendo dias que eu não imaginei. Tamanha correria e saindo, eu gosto assim, sempre planejar, ter uma rotina. E ontem e hoje eu estou 100% fora da curva, né? Fora do que eu estou acostumada. Mas até nisso eu vejo que Deus cuida dos detalhes, né? Você realmente está muito bonita hoje, né? Pronta para uma festa, um encerramento aqui, né? Fechando com chave de ouro. Exatamente, exatamente. Eu tenho, assim, o rosto, né, a expressão bem fechada, mas o coração se derrete muito fácil, né? E Deus trabalha dessa forma também, né? Deus está aqui trabalhando no meu coração com certeza. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que a gente estava falando aqui, antes da, como disse a Helena, né? Não sei se alguém prestou atenção, entendeu? Pancainha. Ela fala, né? Pancainha. Por mais que já tentei falar campainha com ela, sai pancainha. Antes dela chegar aqui com a tal da pancainha. Você estava falando aqui de recordação, né? Recordação da fé. Por que Paulo fala isso? Aqui em 2 Timóteo 1 e 5, né? Para quem entrou aí depois. Pela recordação que guarda de tua fé. A história extra-bíblica fala que Lloyd e Eunice se converteram, elas eram judias, e elas se converteram durante a primeira viagem missionária de Paulo, que está lá em Atos 14. A primeira viagem missionária dele, quando ele passou então ali por Listra e Derbe, da onde elas eram. E aí o que aconteceu? Atos 15, o concílio em Jerusalém, e aí em Atos 16, no finalzinho do 15, na verdade, ali no versículo 36, Paulo então sente de fazer nessa segunda viagem, né, a segunda viagem missionária dele, passar novamente pelas cidades que ele tinha passado na primeira viagem. Então, desta forma, havia se passado ali um tempo e ele volta nas mesmas cidades. E aí nós temos, então, no início de Atos 16, Paulo passando novamente nas cidades onde estavam Lloyd e Eunice. E ali, por certo, Timóteo era um jovenzinho, em Atos 14, mais novo, aqui já um pouquinho mais velho, mas ainda jovenzinho. E provavelmente, né, a história extra-bíblica fala que o pai de Timóteo, neste tempo aqui, ou já havia acabado de falecer, ou faleceria ali, iria a óbito, né, no caso, ia morrer mesmo, nos próximos capítulos, vamos dizer assim. Por quê? Quando Paulo chega, então, em Derbe e Listra, e ele revê Lloyd, Eunice e Timóteo, olha então o que Lucas registra aqui. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. A família se converteu em Atos 14. Aqui em 16 já era um discípulo. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. E aí olha o versículo 2, né? Que é aquilo que não fala da mãe diretamente ou da avó, mas indiretamente coloca esse legado para a mãe e para a avó. Olha o que fala no 2. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, não era só no lugar, não eram só os vizinhos, não era só o bairro, a comunidade ali, mas na cidade onde ele estava e também na cidade vizinha. Todos davam bom testemunho de Timóteo. Então não era só ele que dava bom testemunho, não era só a mãe e a avó. Os outros falavam bem dele, né? Que era um jovem
temente a Deus. E é interessante nós pegarmos justamente isso, esse bom testemunho. Por quê? Muitas vezes a gente escuta, né? Ah, o pai não é crente, só a mãe, é difícil. É difícil, é. Já é difícil com o pai e a mãe servindo a Deus, quanto mais um sozinho. Mas não é impossível a mãe que se colocar na presença de Deus e realmente buscar, ela alcança êxito. Deus abençoa, Deus direciona, mesmo na simplicidade de Eunice, de Lloyd, como você disse, provavelmente não sabiam, possivelmente não tinham grandes bens ou grandes condições, mas ali na simplicidade delas, elas educaram Timóteo de uma forma que, assim, só dá para todo um pouco para Paulo. Não tem como olhar para Paulo a partir daqui de Atos 16 e não ver Timóteo. E é muito interessante isso. Né? Você falou já do significado delas, né? E de Timóteo também. E o que mais me chama a atenção, aí aqui nesse versículo 5 que você leu, é justamente o fé sem fingimento. Né? E é a grande característica ali, não só de Timóteo, mas de Lloyd e de Eunice, que como vó e como mãe, passaram essa fé para Timóteo, esse legado, essa herança de fé, essa herança divina, né? Esse fingimento, eu gosto sempre, até porque a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, eu gosto sempre de puxar o que significa, sabe? Esse fingimento, ele vem de uma palavrinha chamada sincera. E sincera, tem duas linhas que dá origem sobre essa palavra, né? Uma é origem romana e a outra é origem grega. E eu vou mais para essa grega mesmo, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. O que significa esse sincero? Então, antigamente, na Grécia, faziam então esses vasos de barro, ou, no caso de Roma, mármore. Quando quebrava, o oleiro, né, o artesão, ia lá e colava os pedaços do vaso e passava uma cera, para ninguém ver o defeito. E quando ia vender no comércio, a pergunta era sempre assim, com cera ou sem cera? Sem cera era mais caro o vaso, o item ali. Por quê? Porque não estava escondendo nada. Sem cera significa inteiro, sem defeito. E com cera é porque estava escondendo os defeitos da peça. Estava escondendo ali algum quebrado, um trincado, alguma coisa. Sem falar que com cera, se esse vaso ficasse na chuva, viesse um vento, uma intempérie, qualquer coisa, ia tirar a cera. E quando tira a cera, é igual maquiagem, né? Quando tira, aparecem as coisas. Tem jeito, né? Mulher sabe bem essa linguagem, né? De tirar a maquiagem. Mas com os vasos ali na Grécia, era exatamente isso. Tirava a cera, dava para ver o defeito. Então, se chovesse, por mais bonito que o vaso fosse, ia aparecer. Então, essa palavra sincera vem disso, sem cera. Ou seja, é exatamente o que está vendo. Não está escondendo nada. É íntegra, é inteira, é perfeita. E essa palavra fingimento, né, o sem fingimento, vem dessa raiz de sem cera. Sem fingimento, uma fé sincera. Então, quando a gente entende o que realmente é sincera, que é não colocar nada para esconder, e aí a gente pensa sem fingimento, ou seja, não tem nada para esconder, não tem nada para se envergonhar, nada, aí você começa a entender um pouquinho por que é que os dois lugares, duas cidades, né, a cidade de Timóteo e a cidade vizinha, davam um bom testemunho dele, porque era uma fé sincera. E a fé sincera, ela pode ser vista, não é algo que a gente consiga esconder. Verdade. Porque, né, a Bíblia fala que a fé, a verdadeira fé, ela produz obras. Obras de amor. Amém. Então, uma fé sincera, com certeza, Timóteo mostrava isso nas ações dele, em obras.
no que ele fazia. Essa fé sincera em Deus. Essa fé que ele aprendeu com a avó e com a mãe. Como o próprio versículo fala aqui, que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. É interessante que nós encontramos muitas avós na Bíblia, mas é só Lloyd que tem esse título de avó. As outras não são tratadas por avós. E isso é bem interessante. Eu tenho amigas da minha idade que já são avós, e elas falam assim: ah, a avó é para mimar mesmo, né? A avó isso, a avó aquilo. E aqui a gente vê uma avó que educou, que influenciou, que ajudou, certamente ali a mãe, né, com essa dificuldade do pai ser gentil, né, não servir a Deus, a avó que contribuiu. Penso que por citar aqui que habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, talvez até Lloyd tenha se convertido antes, ou alguns momentos antes, ou tenha chamado Eunice para se converter lá em Atos 14. Eu acho assim, isso assim, muito, muito, muito interessante, porque é uma avó ajudando na educação espiritual do neto. É diferente, muitas vezes, né, do que a gente acaba ouvindo das avós, né? Há um exemplo aqui de avó ajudando na educação. E Eunice, né, toda a carga que já tem ali de estar casada com alguém que não serve a Deus, mesmo assim, ela conseguiu educar o filho nos caminhos do Senhor. Então, esse testemunho de vida, eu penso que é a maior diferença aqui. De todas as características de Eunice e de Lloyd. Não sei se você também acha isso, né? Eu acho sim. E a questão das obras, né? Porque como a palavra do Senhor fala que a fé sem obras, ela é morta, né? E o que é isso? O que é fé sem obras? Eu vejo assim, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quando você está ouvindo, ou quando você está meditando na palavra, você ouve Deus. Algo ali desperta no seu coração. Então, assim, eu comecei muito cedo de conversão, já aprender realmente a ouvir a Deus através da palavra e praticar a fé, sabe? Então, assim, quando os nossos filhos veem isso em nós, não é assim. É por isso que Jesus falou: se a fé for pequena como um grão de mostarda, mas disser este monte, ergue-te, lança-te para lá, ele vai, ele vai. O que significa isso? Significa o quê? Que você está fazendo uma obra através da palavra que você compreendeu, que você entendeu, que você está andando em obediência. Porque também não adianta só você ficar determinando certas coisas que você não vive, né? Uhum. Então, assim, é uma fé, aí vai ser uma fé fingida, porque você quer determinar algo sobre a vida do seu filho, mas você assim, realmente é uma fé com obras, mas uma obra que começa em você, né? Exatamente. É uma obra Exatamente. que começa em nós como mães, né? Você usando a sua fé, as renúncias que você faz por causa da palavra, porque aqui tem um sim, tem um não. Deus fala, é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, assim, quanto mais eu me envolvo com a palavra, quanto mais eu conheço a verdade, né, que é a palavra de Deus, quanto mais o Senhor se revela a mim, naquela palavra que eu estou meditando todos os dias, e eu opto por obedecer, eu estou tendo obras naquilo ali. E essas obras realmente são obras de amor. Obra de amor a Deus em primeiro lugar, amor a mim e ao meu próximo. Porque tudo que Deus coloca aqui, né, porque Ele nos ama. Ele sabe, Ele conhece tudo, Ele conhece acerca de todas as coisas e me conhece mais do que a mim mesma. Conhece os meus filhos mais do que a mim mesma, que gerei eles dentro de mim, né? Então, quando eu vou entendendo é como diz aquele versículo de Salmos, né? É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É lâmpada, né? Ele vai Exatamente. iluminando cada lugar ali. Tipo assim, eu tenho uma lâmpada aqui na sala. Ela está iluminando a sala, mas não está iluminando o quarto, né? Lá no quarto já tem outra lâmpada, né? Então, assim, é isso, é você sendo iluminado todo dia, sendo iluminado todo dia pela lâmpada que é a palavra de Deus. E aí você vai praticando as obras conforme o Senhor te orienta, e ali é uma fé verdadeira, porque tem resultado.
Exatamente. Outra coisa que eu queria citar aqui acerca de Timóteo, porque vai nos mostrar bem a questão aí da mãe, da avó. Paulo se identificou tanto com Timóteo, a tal ponto, eles tinham uma diferença de idade muito grande, tanto que Paulo trata Timóteo como um filho. Ele adota Timóteo. Por isso que a história extra-bíblica fala que o pai de Timóteo já tinha falecido, inclusive. E Paulo trata Timóteo como filho amado, né, filho da fé, enfim. Mas eles se identificam tanto que em Filipenses 2, os versículos ali, 18, 19, 20, 21, Paulo fala assim: Timóteo tem a mente igual à minha. Timóteo pensa do mesmo jeito que eu penso. Então, a influência de Timóteo foi tanta, assim, não era o objetivo de Deus, claro, ter aqui os feitos de Timóteo. Mas ao nós vermos o testemunho de Timóteo, dá para imaginar o tanto que ele trabalhou para Deus. A ponto de Paulo dizer que Timóteo tinha a mesma mente que a minha. Paulo, o maior evangelizador de todos os tempos, né, o maior evangelista, o maior pregador para os ímpios. E ele fala isso, que Timóteo tinha a mesma mente que ele. E assim, Paulo escreveu primeiro a Timóteo, depois Tito. Aí teve um intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, Paulo foi preso em Roma. Já aí para os anos 63, 64. E aí, preso, ele escreveu 2 Timóteo. E olha só, o versículo 4, ele chama Timóteo para ficar com ele. Paulo já sabia que estava para morrer. Ele já sabia. Que ele coloca, né, aqui no capítulo 2 Timóteo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que ele estava para morrer já. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aí ele fala para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. No último momento de Paulo, quando ele já estava para morrer, ele chama Timóteo, o filho amado. E a pessoa que sabia como ele pensava, tinha a mesma mente. Então ele chama. E por vezes, não vou citar aqui por questão de tempo, e também o foco não é Timóteo, mas muitas vezes Paulo não pôde ir a determinados lugares, ele mandou Timóteo representando ele. Um jovenzinho. Foi o mais jovem dos pastores do Novo Testamento, foi Timóteo. Então, assim, só foi possível isso, muito bem educado, foi muito bem criado. E aí eu gosto sempre de fazer as perguntas, né, Isabel? Quando que fala assim, né, em Atos 16, que todos davam bom testemunho de Timóteo, se tem uma casa, né, só um é bom, as pessoas não vão dar bom testemunho daquela casa. Eles vão falar assim, ó, lá é uma bagunça. Tem um lá que sofre no meio. Eles não vão falar. Quando dá bom testemunho de Timóteo, vem junto a família. Vem junto o nome. E aí aquela perguntinha, né? Nós, que testemunho que nós estamos dando para os nossos vizinhos? Eles sabem que nós servimos a Deus? O que eles falariam de nós se Paulo viesse aqui visitar, né? Quando Paulo foi visitar aqui em Atos 16, ele ouviu bom testemunho acerca de Timóteo. E ele sabia que era a mãe e a avó que passaram a fé, porque aqui em 2 Timóteo 1 e 5 ele fala a fé sem fingimento que habitou na sua avó e na sua mãe. Certamente porque Paulo ouviu esse bom testemunho delas. Então a pergunta, né? Se hoje Paulo aparecesse aqui, o que os meus vizinhos falariam de mim? Eles saberiam que eu sou serva do Senhor? O que eles testemunhariam a meu respeito? Nós temos que nos perguntar isso, já que o principal ponto aqui de Eunice e de Lloyd é justamente esse bom testemunho, é esse comportamento de servir a Deus que elas passam para o filho e que todo mundo fica sabendo. Não é só uma fé sem fingimento, só uma fé sincera. É uma fé pública. Todo mundo conhece. Porque as duas cidades
deles lá, né? As duas cidades deram um bom testemunho. Então é uma fé pública. Não tem vergonha de falar de Deus, não tem vergonha de falar a quem serve, sabe? Porque eu vejo muito isso, né? Esse receio de se posicionar como cristão, um medo de sofrer por se posicionar contra algumas coisas, se posicionar como servo de Deus. Hoje a sociedade não tem esse valor de servir. Muito pelo contrário, o que a gente mais encontra é forma de ser líder. Todo mundo quer ser líder. Quer ser líder, quer ser quer influenciar, quer ser influenciador. E a Bíblia ensina justamente o contrário. Servir, não ser líder, não procurar ser, né? Mas viver aquilo que Deus chamou. Se chamou para ser líder, amém. Mas antes disso, seguir o exemplo de Jesus, que disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E isso é um valor esquecido hoje. E a gente vê isso bem com Eunice e Lloyd. Você falou, né, herança divina, né? E aqui, quando elas passam essa fé sem fingimento, elas estão passando, então, essa herança de fé. E herança é uma coisa que ela precisa ser cuidada, ela precisa ser cultivada ao longo do tempo. Eu não vou deixar uma herança para minha filha de um dia para a noite. Eu não vou dormir sem nada e acordar de manhã com uma herança para deixar para minha filha. Herança é cuidada, ela é cultivada ao longo dos anos. E é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes a gente desanima, as lutas vêm, as dificuldades, mas quando nós olhamos, né, eu sempre falo assim, pés firmados no chão e olhos na eternidade. Vivendo aqui, cuidando do hoje, mas sem tirar os olhos dos céus. Porque aí a gente não fica apavorado com a questão do tempo. Porque senão a gente se apavora com a questão do tempo. A gente fala, hoje a minha filha não está obedecendo. Mas espera aí, educação é isso. É repetição. É repetição. Né? A gente escuta isso como uma reclamação das mães. Principalmente mães de crianças pequenas, né? Que tem que repetir X vezes, 500 vezes. Aí vem o exagero, né? De toda mulher. Que toda mulher é um pouquinho exagerada, né? Falando, né, que quantas vezes tem que repetir, que tem que falar, que tem que falar. Mas educação é justamente isso, é o repetir, repetir, repetir. É Mas mostrar o como próprio Deus fazer. falou, né? Em Deuteronômio Sim, capítulo 6, fala enforcar, né? sim, é enfiar, é literalmente enfiar dentro da cabeça. Não tem outro jeito. É isso daí. Eu queria. Essa repetição, né, essa semente que a gente vai plantando, tanto da educação mesmo, de estar falando, de estar instruindo, e realmente de estar falando a palavra para eles, né? É realmente a gente se posicionar também como mães dos nossos filhos, assim, as pessoas que os conhecem também têm que saber que eles são cristãos, que nós somos cristãs, que nós não estamos aí, como se diz, seguindo o curso deste mundo, porque nas escolas, né, em tantos lugares, eles, não tem nada a ver, é isso mesmo, né? Não. Nós temos que nos posicionar e eles também têm que estar posicionados. Eu não vou participar disso, porque, né, eu acredito na palavra, porque eu creio que isso não agrada a Deus. Então, assim, nós orientando a eles para eles também se posicionarem e nós também nos posicionarmos como pais, né? Em Exatamente. relação à sociedade. Eu estou olhando aqui a hora, só que o tempo correu mesmo, né? Correio. Olha Acho que só, faltam 6 minutinhos só, eu acho. 6? É. Eu queria comentar aqui rapidamente, vou tentar então ser bem rápida, né? 2 Timóteo 3, 15 a 17. Olha só, né? Quando começar a falar de Deus para os filhos, eu já falei aqui numa das lives anteriores, desde a barriga, ficou sabendo que vai ter filho, comece a ler a Bíblia em voz alta, comece a falar. Olha o que o versículo fala aqui, né? Que desde a infância, o 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ou seja, da mãe e da avó. Que desde a infância sabes as sagradas letras. Timóteo conhecia muito as sagradas letras, que na época era só o Velho Testamento, mas ele conhecia muito.
Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para que? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que é o que você falou no começo, né? O objetivo, né? O que toda mãe quer é criar o filho para ser útil na obra de Deus. No bom português é isso. A gente tem feito com algumas palavras, mas a gente quer isso, que o nosso filho vire um obreiro do Senhor. Esse é o objetivo, o 17. Habilitado para toda boa obra. E aí, tentar falar em menos de um minuto, né? Esse útil para o ensino, né? Estabelecer uma doutrina, estabelecer aquilo que é certo, explicando para os nossos filhos o que é certo, de acordo com o manual do Criador. Repreensão, né? Toda escritura é útil para a repreensão. Mostrar a reprovação. Fez algo errado, a mãe precisa mostrar que é errado. E tem que definir o que é errado. A criança não sabe. Para correção, né? O que é a correção? Quando erra, não basta a gente dizer que é errado. Ou não basta dizer não faça. Precisa dizer não, mas aí precisa ir pelo caminho contrário. Mostrar como fazer certo. Isso. Que é pegar o mal, né? E mudar para o bem. Porque a criança pequena, por exemplo, a Helena, se eu disser só que não faz, muitas coisas ela vai continuar fazendo errado. Porque ela não sabe fazer o certo. Eu tenho que ensinar. E aqui, dentro da palavra de Deus, que foi exatamente o que Lloyd e Eunice fizeram. E o último, né? Para a educação na justiça. Algumas versões falam para instruir na justiça. E aí sim, aplicando a palavra de Deus nas circunstâncias da vida. Que é o que Provérbios fala, né? Provérbios nos ensina a vida prática. Mas esse instruir na justiça é justamente pegar a palavra de Deus e mostrar como é que a gente vive isso. Agora, como é que uma mãe mostra para o filho como se deve viver? Na prática, no bom testemunho, no comportamento. Na instrução da palavra, né? Como diz aqui, desde a infância sabe das sagradas letras. Mas aí talvez você pense, mas meus filhos já estão grandes, como que eu vou fazer isso? Dá tempo ainda de semear na vida deles, né? Eu sempre falo, eu me converti, é tipo uma ladainha, né? Eu sempre falo isso. Eu me converti aos 26 anos de idade. Mas foi assim, foi uma paixão mesmo. Né? Caí assim de joelho, apaixonada por Jesus, né? E assim, cada dia mais que eu me envolvo com a palavra, mais eu vou aprendendo. E isso não é porque eu me converti mais velha que eu vou agora, não, já que eu me converti mais velha, os meus filhos também podem se converter mais velhos, não. Né? Desde cedo já estou começando, mas quem já está com filhos maiores, dá tempo ainda, porque eu sou uma prova viva de uma pessoa que é apaixonada pela palavra, mesmo depois de mais velha, né? Enquanto tem vida, há tempo. Enquanto tem vida, dá tempo. Né? Seja avó, seja mãe, não importa. Enquanto tem vida, nós temos essa responsabilidade de falar do plano da salvação, de falar de Deus, de falar como servir a Deus melhor. Lloyd passou, né, essa herança de fé para a filha e ajudou com o neto. A filha transmitiu essa fé não fingida, essa fé sincera ao filho, mesmo tendo marido incrédulo, mesmo ali vivendo uma dificuldade na vida, que é muito difícil ter um marido não crente e fazer com que os filhos sirvam a Deus. Porque geralmente os filhos vão para o lado do que não é crente, né? Mas a Eunice foi mais forte e conseguiu isso. Elas assumiram o sacerdócio familiar, né? Exatamente. Mesmo sem ter o marido ali, elas assumiram. E eu vejo assim, por mais às vezes algumas mães possam questionar, mas eu não tenho meu marido comigo na mesma fé. Mas o teu criador é o teu marido. Né? Na falta do marido mesmo, ainda que ele esteja vivo, mas esteja morto na fé ainda, Jesus está vivo, né? A palavra do Senhor está viva. E vai suprir. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, tudo que nós precisamos aprender está aqui. Exatamente. E é aprendendo que nós vamos ensinando. Às vezes nós estamos até aprendendo juntos com ele, né? Com eles, sim, né? Sim, Mas sim. é aprendendo e ensinando.
E aí o que que acontece? Como eu também coloquei lá, né, no título, preparando a nova geração, né? É realmente a Exatamente. fim de que o homem de Deus, né, ou seja, o homem e a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, aí as pessoas falam, ah, mas perfeito é só Jesus. Realmente, nós nunca vamos chegar à perfeição de Cristo. Mas o que a gente puder se aproximar cada vez mais né, dessa perfeição, e quem vai nos aperfeiçoar realmente é a palavra de Deus, né? É porque eu vejo que a palavra do Senhor realmente é o vínculo do amor de Deus por nós. É aqui que está toda a instrução que nós precisamos para viver essa vida, né? Que Ele vai nos aperfeiçoar através do amor dele e nós vamos ser habilitados para toda boa obra. Nós sendo habilitados como mães, em outras áreas da nossa vida, os nossos filhos sendo habilitados também. Futuramente eles vão casar, né? Vão ter filhos, vão ser pais, vão ser mães. E tudo que nós precisamos está aqui. Tudo aqui nessa inspiração divina que Deus tem para nós, né? Ô, Joana, acho que você vai ter que fazer sua conclusão final para a gente orar. Já está Eu ia chegando. falar assim, vai cair. É, para as mães, né, para nós, plantar com fidelidade as sementes da palavra de Deus, que no tempo certo vai crescer e vai dar fruto. Fale o tempo inteiro de Deus e da palavra de Deus. Ore por seus filhos, mas ore com eles também. Impõe as mãos, ore todos os dias, se possível. Conte as histórias da Bíblia, fale das experiências suas de Deus. Não pare de falar de Deus. Use todas as oportunidades, como Paulo fala, a tempo e fora de tempo. Mas, principalmente, viva a palavra de Deus. Viva o que a Bíblia fala. Se você não consegue contar uma história, não consegue orar, não consegue fazer mais nada, mas se você viver a palavra de Deus, já é testemunho suficiente para o seu filho andar junto com você e herdar essa fé sincera de Amém. Eunice e de Lloyd. Amém. Amém? Amém. Então, Jana, vamos fazer uma oração, né, querida, em nome de Jesus? Vamos. Hoje foi bem corridinho, né? Foi bênção. Tudo Mais uma precioso. vez, obrigada pelo esse tesouro, essa surpresa tão grande que você fez aqui. Obrigada a Val, a Camila, que eu vi que entrou aí depois. Que Deus realmente recompense, abençoe e retribua 1000 vezes mais. Depois Você eu vou te contar o que foi isso. Deus sabe como trabalhar no nosso coração, né? Deus sabe. Soberano Eterno Pai, neste momento estou em tua presença, te agradecendo por essa série de 4 lives que eu pude participar aqui com a Isabel. Te agradeço por esse espaço que ela abriu aqui, pelo convite tão carinhoso que eu não tive coragem de dizer não. Te agradeço pela vida dela, pelo testemunho, por essa meiguice, essa doçura que eu sinto ao conversar com ela, Pai. Até pela nossa oração às 6 horas da manhã. Eu te louvo, Pai querido, e engrandeço o seu nome pela vida da Isabel. Eu peço que abençoe todas as mães que estão aqui agora ao vivo, as que assistirão depois também. Derrame da tua graça, derrame da tua misericórdia. Desperte cada uma, Pai, para as que já falam, as que já fazem como Eunice Lloyd, para que façam mais. As que ainda estão iniciando, que tenham, Pai querido, discernimento e sabedoria do alto, para cumprir com o papel de mãe, com essa responsabilidade de ensinar os filhos no caminho que devem andar. Não importa a idade dos filhos, a nossa responsabilidade aqui na Terra só termina ao partirmos daqui. Que cada uma de nós possa entender e se conscientizar disso, Pai. Eu te agradeço e te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pai, que o Senhor recompense a Janaína, meu Deus, por toda a sabedoria que ela derramou sobre nós. E, meu Deus, realmente o galardão vem do Senhor. Pai, recompensa cada mamãe também, Jesus, que tem disponibilizado tempo para ouvir as lives, que todo aprendizado seja colocado em prática, Senhor. E para os nossos filhos, ó Deus, eu quero que é a bênção que veio sobre Timóteo, que eles sejam honrados pelo Senhor em tudo que eles fizerem. E isso vai acontecer quando realmente eles andarem no temor da tua palavra,
fazendo como Timóteo fazia, Pai, sendo obediente aos pais, às mães, né, como ele foi, a avó, sendo obediente ao pai espiritual ali que ele teve, meu Deus, que foi Paulo, e assim, certamente, como ele foi tão usado por Deus, o Senhor também usará os nossos filhos de uma forma tremenda em qualquer lugar que eles estiverem, Senhor. Eles serão bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Deus abençoe a todas. Vamos encerrar. Depois você mostra, vai vir. Beijinho, Lina. Vai mandar um beijinho pra Vamos, ti. linda. Obrigada, viu? Eu Deus já falei com a abençoe. sua amiga dela também, viu, Janai? Com certeza, depois você mostra, filha. Camila, linda. Obrigada, viu? Jona, obrigada. Deus abençoe. Abençoe. Com todas as mamães. E depois compartilhe essa live aí com a mamãe também, para ela saber o quanto ela é preciosa. Deus ama cada uma de nós em nome de Com Jesus. certeza. Obrigadinha Eu amo mesmo. você, eu amo sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Faz o coraçãozinho lá, né? Bem lindo, assim, ó. Isso, assim, ó.